Olá, aqui quem fala é o Nick, e no Off Topics de hoje estaremos comentando sobre uma notícia que saiu essa semana. É um artigo do chanceler russo Sergei Lavrov comentando sobre as relações entre a Rússia, a guerra da Ucrânia e também qual o papel da América Latina dentro dessa história. O chanceler russo Sergei Lavrov publicou um artigo voltado à América Latina em que diz textualmente que o conflito na Ucrânia é parte da construção de uma nova ordem internacional e que também propõe maior cooperação entre a Rússia e a América Latina. O nome do artigo é Rússia e América Latina, parceria e cooperação de olho no futuro. O artigo ele foi publicado no site da Causa Operária, ele estará linkado na descrição para quem tiver interesse de ler. Mas o mais interessante é alguns pontos que ele levanta, né? Principalmente em relação à guerra da Ucrânia, ele comenta que o Ocidente, né, sempre buscou estabelecer sua hegemonia através de meios ilegítimos e interferências ilegítimas causadas em outros países soberanos por todo o globo, né? Ele escreve: isto é o que está por trás da política de longa data do Ocidente de interferir nos assuntos internos de Estados soberanos, inclusive via operações ideologicamente motivadas para substituir governos censuráveis e fazer uso generalizado de sanções ilegítimas, unilaterais e tricks sujos de guerra e informações. Suas consequências já foram sentidas por muitas nações do mundo, inclusive Cuba, Venezuela, Iugoslávia, Iraque, Afeganistão, Líbia e Síria. As elites governantes dos Estados Unidos e dos países da União Europeia sempre viram a Ucrânia como uma ferramenta para conter a Rússia moderna. Durante anos, elas vinham alimentando o regime neonazista de Kiev, que chegou ao poder em fevereiro de 2014, como resultado de um golpe de Estado inconstitucional, arrastando o país para a OTAN e fornecendo-lhes armas ofensivas. De fato, eles estavam pressionando por uma solução militar para o caso de Donbass e pela condução de limpeza étnica da população local, que se recusasse a reconhecer os resultados do golpe. E ele deixa claro que essa não só é a opinião dele, mas também é o direcionamento da política externa russa, né, e a mesma opinião de Vladimir Putin, onde ele defende uma nova ordem multipolar, né? Podemos ver essas ideias nos escritos e textos e até mesmo um livro intitulado dessa maneira, do autor Alexander Dugin, onde ele afirma que está na hora do fim de uma ordem unipolar hegemônica ocidental, né? E no qual o Ocidente deve ser combatido, eliminado e derrubado para que outros países possam então ressurgir e instaurar-se de maneira soberana perante o mundo para seus povos, né? À primeira vista parece uma narrativa muito boa, né? E muitos nacionalistas acabam comprando essa ideia. Que maravilha, nós temos países soberanos sem interferência, sem uma ordem mundial dessa maneira. Porém, para outros olhos geopolíticos, o que está sendo feito no momento é uma guerra total contra o Ocidente. E aqueles que possuem aquele sangue vira-lata, que não conseguem apreciar as suas origens, as suas raízes, rejeitam esse tal Ocidente que serve como fundamentação para toda a cultura que nós temos. Todos os valores religiosos, culturais, artísticos, todos estão sendo combatidos e declarados como inimigos por essa nova ordem multipolar eurasiana que os russos defendem e que Alexander Dugin defende. E o argumento máximo que esses indivíduos fazem é: qual cultura o Ocidente tem? O Ocidente só produz homossexualidade, degeneração, liberalismo e consumismo desenfreável. Ora, isso aí é falso. Qualquer um que estuda história e sabe o que realmente está acontecendo e o que está passando nos Estados Unidos a partir da Revolução de 1933,
com o presidente Roosevelt, sabe que até metade do século passado, os Estados Unidos eram uma nação muito responsável, promovendo alguns ideais muito bons, servindo como intermediador internacional, mantendo-se ainda, antes da Segunda Guerra Mundial, uma conduta também isolacionista. Vai ser somente através da Revolução Cultural, que vai acontecer nos anos 60, que os Estados Unidos vão começar a exportar valores completamente degenerativos para outros povos e outras nações. Até lá, uma hegemonia ocidental não só é uma coisa que deve acontecer organicamente, como deve ser defendido para um futuro próximo. O que o pessoal eurasiano defende é que o Ocidente se subjugue por povos asiáticos chineses e povos eslavos russos, ou até mesmo povos islâmicos que andam crescendo, ou povos indianos que andam ganhando uma posição geopolítica e um poder econômico que pode competir diretamente com a China. Então a situação para o Ocidente é completamente desfavorável. E no momento que o Ocidente decair, vai ser esses povos tirânicos, esses povos materialistas, tecnocráticos, como China, como Rússia, que vão acabar ganhando a hegemonia. E esses então vão moldar a cultura do mundo. Essa história de mundo multipolar é apenas narrativa. Sempre existirá um império que sobressai os demais. Valores, imposições econômicas que sobressaem os demais. O Ocidente, assim como mitologicamente antes Atlântida, né, povos marítimos realizavam essa conduta, agora será os povos terrestres, né? Algo que o Carl Schmitt defenderia. Porém, o Schmitt comete, na minha opinião, uma visão muito rasa do problema. O Império Eurasiano, a estrutura de poder eurasiana que a Rússia quer instaurar, é muito mais perigosa do que qualquer império britânico já foi. Alguns autores, como Gustavo Barroso, gostam de afirmar que o Império Britânico era o Império do Anticristo. Eu discordo. Para mim, o verdadeiro Império do Anticristo que está se instaurando é a Eurásia. É uma união mongólica que visa destruir o Ocidente e seus valores, inclusive destruir a própria Igreja Católica. O Alexander Dugin, ele defende que devemos nos unir com forças maçônicas para destruir a Igreja Católica. Ele falou isso quando ele estava se referindo na Polônia. Então você vê que as prioridades não estão em salvar o Ocidente, mas sim completamente dizimar ele, como autores como Yockey já apresentaram historicamente essa postura da Rússia. E a Rússia, guiada por esse ódio cego contra o Ocidente, vai ajudar a destruí-lo para abrir portas para o imperialismo chinês. Se vocês acham que o imperialismo americano é ruim, esperem para ver o imperialismo chinês. Um povo completamente tirânico. Em seu artigo, ele segue: a rápida mudança do cenário geopolítico abre novas oportunidades para o desenvolvimento de uma cooperação mutuamente benéfica entre a Rússia e os países da América Latina, que estão desempenhando um papel cada vez mais importante na nova ordem multipolar. Na política externa russa, a América Latina e o Caribe ocupam uma posição prioritária. Não queremos que essa região se torne um palco de combates entre grandes potências. A nossa cooperação com os países da América Latina baseia-se em abordagens livres de ideologia e pragmáticas e não ameaça ninguém. Ao contrário de seus antigos colonizadores, não dividimos os nossos parceiros em amigos e inimigos, nem os colocamos diante de uma escolha artificial. Ou estão conosco ou estão contra nós. Somos a favor de que os países da América Latina e do Caribe permaneçam unidos e com sua diversidade, e permaneçam fortes, politicamente concisos e economicamente estáveis. Tanto a Rússia quanto a América Latina têm suas vantagens competitivas no contexto de processos objetivos de formação de uma nova ordem multipolar.
É importante aproveitarmos ao máximo a natureza complementar das nossas economias para construirmos plenas alianças na área de projetos, produção e tecnologias, assim como incentivarmos o uso de moedas locais e alternativas do dólar americano e do euro nas transições. A Rússia continuará a seguir um curso independente, pacífico e multifacetado de política externa. Continuaremos a contribuir para o fortalecimento de segurança e estabilidade global e para a resolução de conflitos. Em conjunção com parceiros de visões semelhantes, continuaremos defendendo a implementação prática dos princípios da Carta da ONU, incluindo a igualdade soberana dos Estados e não interferência em seus assuntos internos. Somos a favor da expansão do Grupo de Amigos em Defesa da Carta das Nações Unidas e do fortalecimento de outras associações multilaterais, incluindo o BRICS e a Organização para a Cooperação de Xangai, que visam uma democratização das relações internacionais. Permaneceremos abertos a continuar estreitando os laços com nossos parceiros estrangeiros que estão dispostos a interagir conosco com base nos princípios de igualdade, integridade, respeito mútuo e consideração de interesses. É gratificante saber que os nossos amigos latino-americanos estão entre os tais parceiros. Bom, podemos ver aqui que a Rússia segue com aquela noção de que eles vão liderar a libertação global através da implementação do que eles chamam de nova ordem multipolar. E ao mesmo tempo que eles buscam, instaurar e garantir a soberania de cada povo, você vê que eles estão criando uma ordem, fazendo alianças na qual a Rússia sempre acaba se sobressaindo de alguma maneira. Assim como a China também funciona dessa maneira. A China não aceita algum acordo internacional sem que eles acabem ganhando com isso acima dos seus aliados. E essa também é a situação das relações internacionais entre a Rússia e a China, que muitos acreditam serem parceiros, mas a China, no campo geopolítico, está apenas utilizando-se da Rússia. A China pretende instaurar um império global. A China pretende, com sua política chauvinista, dominar o mundo economicamente. Aí você me pergunta, mas os Estados Unidos está fazendo o mesmo? Sim, está. A questão é, o que você prefere? Ser dominado por um povo estrangeiro ou se continuar sendo dominado pelo seu próprio povo? A China não vai libertar ninguém. E a Rússia está fazendo um papel de tola, acreditando que ela vai acabar liberando o mundo, libertando o mundo. Eles acreditam isso desde a época de Dostoiévski. Lenin acreditava que a Rússia ia libertar o mundo através do comunismo. Stalin acreditava que ia conseguir libertar os povos através do financiamento soviético, principalmente também em países latino-americanos, como Cuba. Países que são enaltecidos aqui pelo chanceler russo. Cuba, Venezuela, Nicarágua, Brasil. E até hoje, tudo que a Rússia conseguiu fazer para o mundo foi destruição. E a China possui ambições muito mais ambiciosas que os russos. Os russos internamente podem até acreditar que estão fazendo uma coisa boa, mas na prática o que eles estão fazendo é uma aliança de países de terceiro mundo contra o Ocidente, como eu falei anteriormente. Então o conflito que Yockey, Spengler, Alfred Rosenberg e outros autores já afirmavam no início do século passado vai continuar. A Rússia e o Ocidente permanecem inimigos e vão permanecer inimigos até que um consiga eliminar o outro. A Rússia já serviu para proteger o Ocidente. A Rússia já foi a guardiã do Ocidente em frente das hordas orientais. Porém, corrompeu o seu papel metapolítico e hoje serve aos interesses orientais, declarando guerra ao Ocidente. E nós vemos agora o presidente Lula se aproximando da China, mas ao mesmo tempo se mantendo fiel às forças globalistas ocidentais, causando uma questão paradoxal. Alguns ingênuos
afirmam que, inclusive, que esotericamente o Lula sempre vai permanecer antiglobalista. Porém, erradamente não percebem que o Lula, e principalmente o partido petista, é o partido da nova ordem mundial, como vários autores apontam, como por exemplo Olavo de Carvalho e também Alexandre Costa, no seu livro O Brasil e a Nova Ordem Mundial, leitura que eu recomendo. Então a situação é bem complicada, mas o que nós podemos ver com esse artigo do chanceler russo é que, sim, Putin, assim como o gabinete de política externa, assim como todas as forças políticas da Rússia, né, estão de acordo também com os princípios fundados por Alexander Dugin de instaurar uma nova ordem multipolar, que em narrativa parece ser algo bom, acabar com a nova ordem mundial. Porém, na realidade prática política, eles apenas estão substituindo uma nova ordem mundial por uma outra nova ordem mundial, servindo principalmente aos interesses chineses. Então, espero que muitos não acabem se deixando levar por esse discurso que parece pacificador, mas na verdade é uma declaração de guerra contra o Ocidente.